com fé, bem bonito. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos filhos e filhas da igreja, São Leão Magno, que foi um grande papa, irá dizer de uma forma muito bela que Jesus se apressou em ressuscitar porque tinha pressa em consolar sua mãe e seus discípulos. É muito interessante que nós vemos Maria Madalena, José de Arimateia, a turma toda se movimentando para ir à sepultura, mas nós não vemos Nossa Senhora indo para o túmulo, não é verdade? E a razão é óbvia, porque o filho havia avisado a ela que ele ressuscitaria. Enquanto Jesus não ressuscitava, Maria se lembrava daquela manhã linda em Nazaré, quando o arcanjo Gabriel apareceu, enchendo o seu quarto de luz, e disse que ela seria a mãe do Filho de Deus e que seu reino não teria fim. E era meditando isso que Maria estava na expectativa, não porque duvidava, mas querendo que o tempo corresse, que o tempo passasse para que seu filho lhe a visitasse. Uma tradição antiga da igreja conta inclusive que Jesus teve uma aparição especial para Maria. E que aquele abraço foi um abraço que as palavras humanas não são capazes de descrevê-lo. Mas o interessante é que o Evangelho tem um detalhe, aliás, vários detalhes. Meu padre vai contar alguns deles. Veja bem, olha o que o Evangelho diz. Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada. Agora, veja bem esse detalhe. Quando ainda estava escuro. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Por que que o Evangelho diz isso? Bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Porque o Senhor, para cumprir a profecia, Ele tinha que ressuscitar no terceiro dia. Mas Ele tinha muita pressa de ressuscitar. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que que Ele fez? Ressuscitou o mais cedo que pôde, quando ainda estava escuro e já aconteceu o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Muita gente não sabe disso. Jesus, na manhã de Páscoa, antecipou o amanhecer com a sua própria luz. Estava tudo escuro ainda, e a manhã ficou iluminada sem necessidade do sol. Porque antes do sol nascer, o verdadeiro sol que ilumina todo homem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele antecipou o amanhecer. Então o relógio foi como que um pouquinho adiantado, porque o Senhor tinha pressa de ressuscitar. E é por isso que a gente diz que a noite de ontem é a noite que é mais clara que o dia. Por isso o Evangelho diz, quando ainda estava escuro, porque Jesus com a sua ressurreição antecipa o amanhecer. Essa é a primeira observação. Então naquele dia amanheceu mais cedo, não pelo sol, mas pela luz que irradia do próprio corpo ressuscitado e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda observação. Na tradição judaica, como um rito religioso e orante, durante a ceia pascal, porque os nossos irmãos judeus fazem a ceia pascal, eles fizeram ontem à noite, e a gente católico aqui, está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus deu uma ordem de que a ceia pascal seja comemorada em todas as famílias de maneira perpétua. E o que acontece naquela ceia pascal ainda hoje em Jerusalém? Olha que interessante, a família se senta à mesa, o pai de família senta na cabeceira. Eu não vou poder contar tudo o que acontece, mas vou resumir, né? A criançada, o marido e a esposa comem ervas amargas. Então tem um momento que eles pegam umas folhinhas amargas, tipo o boldo, nosso boldo, e come masca. Para quê? Para relembrar o tempo do sofrimento, quando eles eram escravos no Egito e quando vagavam pelo deserto, no sol escaldante, no frio da noite. Depois o pai de família pega pães ázimos e reparte com os filhos e a esposa, para lembrar que no deserto não tinha tempo de fazer pães e não tinha fermento. Então por isso que o pão tem que ser ázimo, e é por isso que a hóstia consagrada é pão ázimo também, né? É um pão sem fermento.
Depois o pai de família já tem o cordeiro ali, né, que foi imolado, o cordeiro pascal. Esse cordeiro é comido por todos os membros da família, para relembrar o resgate do primogênito. Vocês lembram? Quando o anjo exterminador passou em Êxodo, as portas que tinham o sangue do cordeiro, os primogênitos eram poupados. Depois eles cantam salmos a noite toda e releem as passagens bíblicas que dizem respeito às maravilhas que Deus operou na sua história. É assim até hoje, desde Moisés, a Páscoa em Israel é assim. Vocês viram que no Sábado Santo a gente faz quase igual, só que melhor. Por que melhor? Porque o nosso cordeiro é outro agora. Quem é o nosso cordeiro? É Jesus. A gente canta salmo, a gente relê a história da salvação. E a gente lembra que agora a gente não atravessa mais o Mar Vermelho. Nós atravessamos a morte, a Páscoa, a Pessá em hebraico é a passagem da morte para a vida. Mas por que o padre está dizendo isso? Porque vocês estão lembrando da mesa, o pai de família? Num dado momento, o menino mais novo da casa, que judeu costuma ter bastante filho, e o bom católico também. Interessante, num dado momento o menino mais novo, ele se levanta e já está ensaiado. Ele pergunta para o pai: papai, por que essa noite é diferente de todas as outras? O que ela tem de tão especial? Então o pai judeu puxa a cadeira, se levanta e fala assim: meu filho, é porque essa noite, até essa noite, o nosso povo era escravo no Egito. Mas a partir dessa noite, pelo poder de Deus, nosso povo foi liberto e recebeu um nome. E nós somos agora o povo de Israel. É por isso que na vigília pascal ontem à noite a gente fez a mesma coisa. E num dado momento o diácono aqui na frente falou para o padre: reverendíssimo pai, eu vos anuncio uma grande alegria. Nós já podemos cantar o aleluia. E agora você vai entender por que eu contei tudo isso e o que é que isso tem a ver com o evangelho. Com a Páscoa você já percebeu. Então veja, na tradição judaica a mesa está posta, as ervas amargas, o cordeiro, né, o cálice. Inclusive eles misturam água no vinho, igual nós fazemos na Santa Missa. Jesus fez assim também na Quinta-feira Santa. E o pai da família é quem ordena e quem decide quando a cerimônia termina. E geralmente ele tem um lenço como esse que eu tenho aqui, que a gente usa quando está muito calor. O pai de família geralmente usa aquele lenço para enxugar o seu rosto. Agora veja que interessante, quando você tem um problema de suor, eu tenho um problema de suor, eu tenho hiperidrose, né? Nós dizemos no bom português que você está com uma sudorese excessiva, não é isso? Ah, o fulano tem uma sudorese desequilibrada. Como que se chamam as glândulas? Luciano, que estuda medicina, como se chamam as glândulas que produzem o suor, Luciano? Glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas. E aí você entendeu por que sudário chama sudário? Que a gente não liga uma coisa com a outra, né? O que é sudário? Sudário vem do quê? Vem de suor. O sudário era uma peça, era uma parte de tecido que a pessoa, quando estava muito cansada da labuta, ela pegava o sudário para enxugar o seu sudor, ou seja, o seu suor, tá certo? Então, na ceia, o pai da família tem o seu sudário. Aí a gente fala o santo sudário. O que será que é isso que estava na cabeça de Jesus? Por causa disso, glândula sudorípara, sudorese, sudário. E aí tinha uma regra, tem até hoje na verdade uma regra de etiqueta, né? Ele que diz quando a coisa termina. Então, quando a ceia termina, ele pega o sudário e dá uma embolada assim, ó. E já se levanta da mesa e o escravo ou o servo, na época tinha escravo, infelizmente. O escravo, o servo, o empregado já começa a recolher a louça, porque afinal de contas, a ceia terminou. Mas podia acontecer de alguém bater a porta, né? Vamos dizer, hoje o telefone toca, e o pai de família vai levantar e se ausentar por um momento. Aí ele não embola o sudário, não. Aí ele dobra assim, ó, bem dobradinho assim, ó, bem bonitinho. Põe em cima da cadeira ou em cima da mesa. E quando a criançada vê o pano dobrado, né? E o rapazinho está servindo também, fala, não acabou não. O que significa? O que significa? Que ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí você entendeu por que essa delicadeza de Jesus ressuscitar? O sudário, ele não deixa junto com as faixas de linho, não. Ele deixa separado, o sudário está à direita. E os panos que envolveram o corpo estão à esquerda, jogados ao chão, mas organizados.
São João Crisóstomo vai falar para nós o seguinte: Jesus deixa no sepulcro os lençóis que envolviam o seu corpo e o sudário da sua cabeça, devidamente dobrado do lado direito. Ou seja, diz São João Crisóstomo, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, provavelmente teria sido levado com os lençóis, e também ninguém se preocuparia em dobrar em várias partes o sudário. Ademais, o corpo de Jesus foi sepultado com mirra, e esta gruda o lençol no corpo. Sabe que quando você ungia o corpo da pessoa, do falecido, com a mirra, então o lenço grudava na pele. E nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido flagelado, então pior ainda, mais complicado ainda, né? Então, de fato, o pano estaria grudado ao corpo, né? Se Jesus fosse como qualquer ser humano, né? E aí São João Crisóstomo fala assim, seria muito difícil remover uma coisa da outra. E aí esse santo diz assim, e assim Jesus, sabendo de nossa fraqueza para crer em sua ressurreição, e de nossa lerdeza para vermos nele o cumprimento de toda a Escritura, deixa-nos meios de nos provar que está conosco, e ainda deixa no sepulcro um bilhetinho: não fiquem nervosos nem apavorados, eu estou vivo e eu voltarei. Mas não é só isso. Veja que interessante, mesmo que Jesus deixasse o sudário dobradinho, pensa comigo, não faria mais sentido ele deixar o sudário dobrado e os lenços que envolveram o corpo tudo na mesma lápide, que tem uma pedra, a pedra em cima da qual o corpo de Jesus foi colocado? Essa pedra você vai até hoje lá no Santo Sepulcro, não no sepulcro exatamente no lugar do sepulcro, mas na entrada tem a lápide, a pedra, e aí as pessoas ficam caindo incenso, as pessoas têm costume de colocar a mão ali e cheirar, que é um cheiro maravilhoso. Eu falo que é cheiro do ressuscitado, né? Maravilhoso. Lembra, Nazaré? Você foi comigo, você foi comigo. Pois é. E aí veja que interessante, porque faria mais sentido pegar o sudário e colocar tudo na mesma pedra, uai. Mas Jesus não fez isso não. Ele ressuscitou, ele não teve que desdobrar as ataduras, porque o corpo dele atravessou o tecido. Jesus é incrível, né? O corpo dele atravessa o tecido, né? Deixa a marca, inclusive em negativo, que é o Santo Sudário, né? Que está lá em Turim, na Itália. Deixa o negativo em 3D, quando ainda não existia a tecnologia 3D, né? É engraçado que a ciência contemporânea não consegue reproduzir esse milagre, né? E aí, veja que interessante, ele tem a delicadeza: eu vou deixar o sudário de um lado e os meus lençóis do outro. Eu quero que os dois estejam separados. Mas para que separar, Jesus? A resposta está na carta de São Paulo. Veja que interessante, por que o sudário está separado do corpo? 1 Coríntios 15 diz assim: porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Nós não aprendemos que a igreja é o corpo místico de Cristo? Nós somos os membros de Cristo, não somos? E Jesus é o que nesse corpo? Jesus é a cabeça. Nós somos o quê? Os membros, o corpo. No Catecismo da Igreja Católica diz assim: Jesus Cristo, cabeça da igreja, precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. O que significa isso? Se a cabeça desse corpo já está na glória, o que acontecerá com o restante, com os membros desse corpo? Seus membros também subirão. Por isso a cabeça tem que estar separada do corpo. Ao colocar a cabeça aqui do lado, o sudário, Jesus está falando assim: primeiro eu vou vencer a morte, já venci. Agora, dentro de um tempo estabelecido pelo meu Pai, os membros do meu corpo também vão ressuscitar. Por isso, a parte que estava nos meus membros está separada. Olha que coisa mais linda, né? Então, Jesus está dizendo assim, além de falar que Ele vai voltar, Ele está falando assim: a minha ressurreição é a garantia da ressurreição de vocês. Eu ressuscitei para puxar a fila, e vocês todos vão atrás de mim, porque eu ressuscitei para que vocês tenham direito a ressuscitar, a obter a vida nova também. Meus filhos e minhas filhas, se Cristo não tivesse ressuscitado,
a longa jornada dos atos redentores de Deus para salvar seu povo teria terminado numa rua sem saída, num túmulo com uma grande pedra na entrada. Reparem que desde ontem o sepulcro, o túmulo de Jesus, está com uma pedra. E Maria Madalena está preocupada: quem vai rolar para nós a pedra? E aí tem uma coisa interessante. Nós brasileiros temos um ditado popular que acho que todo mundo já usou alguma vez na vida. Quando nós passamos por uma situação que nos entristece, que nos fere, a gente tem um costume desde criança falar assim: quer saber de uma coisa? Vamos botar o quê? Uma pedra em cima disso e não se fala mais nisso. Os discípulos ficaram tão entristecidos com a crucificação de Jesus e com a sua morte violenta que eles não queriam mais tocar no assunto. A pedra não foi só colocada no túmulo de Jesus. Eles decidiram colocar uma pedra no assunto. Só que a pedra ao terceiro dia rolou. E São Mateus vai dizer que quando a pedra rolou, o anjo do Senhor se assentou em cima da pedra, para falar que não há situação mais difícil em nossa vida que o Senhor não possa resolver. E dizer que se vai colocar uma pedra em cima, você pode até tentar pôr uma pedra em cima daquilo que é insolúvel para você, mas o anjo sempre rolará a pedra, porque Deus é maior que as nossas pedras. Nunca é solução botar uma pedra em cima do assunto. E é interessante que o Evangelho usa o verbo ermenon para dizer remover a pedra. Ermenon é um verbo grego no particípio perfeito de airo, que se trata não de qualquer remover, mas de um remover de forma definitiva. Reparem que quando Lázaro ressuscitou, Lázaro precisou de mãos humanas que lhe rolassem a pedra e que as pessoas ajudassem ele a ser desatado de suas ligaduras. Com Jesus Cristo não. A pedra rola no terceiro dia pelo poder de Deus e ninguém precisa desamarrar nosso Senhor, porque Ele é triunfante, porque Ele pode tudo, porque Ele é vencedor sobre a morte. Essa pedra que rolou será também a pedra que vai rolar dos túmulos dos crentes, porque quando nós lemos o relato da paixão do Senhor na sexta-feira santa, há um dado que muito católico deixa passar despercebido. Eu não vou nem perguntar, mas responda no seu coração. Você se lembra, na narrativa da paixão, que logo que o Senhor morreu na Santa Cruz, houve um grande tremor, você lembra disso? Aí ficou tudo escuro, e a Bíblia diz claramente uma coisa que o católico não presta atenção: que muitos falecidos foram vistos andando na cidade santa de Jerusalém. A palavra diz que eles abriram suas covas, isso mesmo, que eles abriram suas sepulturas, andaram e voltaram para sua família, e o povo falou: uai, você não morreu? Eu morri, mas só sei que agora eu estou aqui, porque eu voltei. Olha que coisa, a morte de Jesus fez com que mortos saíssem das suas sepulturas. Por quê? Como uma antecipação do que irá acontecer no fim dos tempos. Pois a palavra diz em João 5:28, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. O túmulo vazio de Jesus, queridos católicos, é a antecipação do nosso. Nós não vamos terminar num cemitério, nós terminamos na vida. A ressurreição dele é garantia da nossa, e eis o motivo da nossa esperança. Esperança essa que o demônio não pode mais roubar. A morte não é mais um fim, mas agora é Páscoa, passagem desse mundo provisório e imperfeito para o mundo perfeito de Deus Pai, para o reino do Senhor, para o reino definitivo. Todas as vezes que eu vejo o túmulo de Jesus vazio, seja pela fé ou quando fui vê-lo pessoalmente, eu falo assim: olha, vai chegar um dia em que os cemitérios serão todos esvaziados. Você já pensou nisso? Os cemitérios vão falir um dia, viu? Porque todos vão se levantar à voz do Cordeiro, e se levantarão ao som da sua voz. Está dizendo aqui, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal
para a ressurreição da condenação. Por fim, para compreendermos a morte como Pessá, ou seja, como Páscoa, como passagem, eu quero lhes propor uma pequenina ilustração para terminar. Um pai estava em casa com seu filho pequenino, com cerca de 5, 6 anos de idade no máximo. E o menino brincou na sala, como toda criança faz. Eu usando meu sudário aqui. E depois adormeceu no sofá da sala. O pai achou melhor, como um bom pai, levar o menino para a cama, uai, né? Então foi pegar o menino no colo para levar, mas o menino, meio que dormindo, meio sonolento, começou a espernear e a se debater. Não quero, pai, deixa aqui. Não, pai, eu não vou não. Ah, pai, deixa eu aqui. E o pai então tentou argumentar: filho, eu tenho que te levar para a cama, é melhor você dormir lá. Amanhã você vai acordar com uma dor no pescoço, menino. E o menino: eu quero ficar aqui. O pai então decidiu pegá-lo no colo e levá-lo mesmo assim para o quarto, mas o menino já estava dormindo. Quando chegou no quarto, colocou o menino na cama e, como um bom pai, lhe deu a bênção, traçando a cruz na testinha. Os pais que não fazem isso, comecem. E cobriu seu filho, pois fazia frio. No dia seguinte, o menino acordou e perguntou: uai, o pai, como foi que eu vim parar aqui? Eu não estava no sofá? Como toda criança. E o pai sorrindo: ei, menino bobo, eu te trouxe, eu estava dormindo no sofá, eu te trouxe, mas eu não vi. Como foi que eu apareci aqui? Eu não senti nada. É assim quando a gente morrer um dia, depois da morte dele. Deus, que é nosso pai, nos pegará no colo, com todo carinho, fará uma cruz em nossa testa e nos colocará na sua casa da eternidade, porque ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar um lugar para vocês, e quando eu tiver ido preparar um lugar, eu vou voltar e vou levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E no dia que a gente dormir aqui na terra e a gente acordar no paraíso, também nós perguntaremos como menino: como foi que eu vim parar aqui, Senhor? E Deus vai dizer: eu te trouxe no meu colo, você adormeceu na terra e eu te trouxe aqui. Mas você também naquele dia dirá: mas eu não senti nada, não percebi que o Senhor me levou. É desse jeito que Deus age conosco. Depois da morte de Cristo, meus filhos e minhas filhas, não tenham medo. A morte é como dormir no sofá, deixar que Deus nos pegue no colo, nos leve para junto dele, no mundo dele, no reino dele, onde com certeza é muito melhor do que o nosso. Hoje quero fazer memória das pessoas queridas nossas. Papai, mamãe, avô e avó. A maioria dormiram na cama de um hospital e acordaram na eternidade. Olharam para Jesus e perguntaram: mas como foi, Senhor? Até agora eu estava lá. E ele, com um sorriso, disse: esperei você pegar no sono, te coloquei no colo e te trouxe para mim, porque não te fiz para a morte, eu te criei para a vida. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Como não nos lembrar também nesse momento daquelas 4 crianças brutalmente assassinadas, mas também essas 4 crianças de Blumenau acordaram e perguntaram para Jesus: até agora, Senhor, nós estávamos brincando, como foi que chegamos aqui? E o Senhor responde: queridas crianças, lá na terra os homens andam muito maus.
Eu esperei vocês dormirem, peguei vocês no colo e vos trouxe até a mim.